No coração de Campo Novo, há um marco genuíno que guarda as memórias de uma terra que despertou a sombra da coragem. Aqui, cada trilha aberta pelos ervais, cada galho e cada folha colhida dos pés de erva mate revelam segredos de resistência e exploração. Os primeiros desbravadores viram em suas riquezas uma promessa, e suas jornadas entre revoluções e desafios desenharam um caminho que fez deste solo um novo lar, uma esperança esculpida com as próprias mãos. Campo Novo floresceu, forjado em lutas intensas que deixaram suas marcas, ecos de batalhas que moldaram o povo e seu destino. E ao longo dos anos, o desejo de liberdade e autonomia se manteve forte, até que em 1959, Campo Novo emergiu, enfim, como município, fruto do trabalho e dos sonhos de seus filhos. Hoje, entre as ruas e campos desta cidade, essas lembranças ainda ressoam, como um convite para olharmos o passado e entendermos o que permanece. Campo Novo é mais que terra e história. É a ligação entre o que fomos e o que podemos ser. Campo Novo. Sem memórias, não há história. Bom, Campo Novo originariamente era habitado pelos caigangues, né? Os caigangues, não é que eles eram nativos daqui. Os caigangues, eles eram do grupo G, que veio lá do Paraná, Santa Catarina. Que à medida que os paulistas, os bandeirantes e as entradas foram avançando no território, né, aqui da região sul, eles foram sendo, né, expulsos ou, enfim, né, foram fugindo mais aqui para a Zona Sul. Então aqui nós tínhamos os caigangues, os tabacudos, como chamavam, né, também, né, e os coroados. Na realidade eles eram todos da linha caigangue, mas eles se dividiam, né? Os tabacudos, que eram mais agressivos, mais, né, eles foram depois para o lado de Nonoai, né, ficaram naquela região. E os nossos índios ficaram aqui na terra indígena do Guarita e na terra indígena do Inhacorá. Com o despertar da erva mate, né, que começou lá com os índios Guarani, aí também os povos, né, das missões, né, os padres começaram também, né, a perceber, né, que era algo interessante, né? E aí começou então a organização de expedições. Conta a história, né, que em 1834, né, veio a primeira expedição que observou a uma certa distância aqui de Campo Novo. Eles enxergavam uma campina, um campo, né? Mas no primeiro momento eles não vieram também porque antes dessa data de 1834, eles vinham até uma altura, mas também um certo receio do confronto com os índios caigangue. Então eles observavam de longe. Mas chegou num ponto que o João Vicente de Souza,
que era um desbravador, que era um interessado, né, na erva mate, né? O apelido dele até era Vicentão, porque consta a história que ele era um homem, né, corajoso, forte, valente, destemido. Ele, com a sua equipe, eu vou avançar, eu vou chegar nesta clareira, né, de campo lá no meio da mata para ver se realmente lá também tem erva mate, né? Lá nós vamos encontrar esse produto. E aí começaram a abrir picada e vieram vindo e chegaram aqui na nossa região, aqui, quem sabe, quem duvida que aqui na Praça João Arbo, né? E então estava descoberto a campina, que depois, né? Nunca esqueço, meu avô me contava, eu perguntava, avô, mas por que Campo Novo? Daí ele dizia, não, o pessoal que vinha à procura de erva mate, vinha no mato, fechado. E dali a pouquinho davam numa clareira, né? E aí diziam, né, Campo de Novo. Então, o João Vicente de Souza e a sua equipe chegaram a Campo Novo. Então, e isso é uma data para nós muito importante, simbólica, que foi considerado depois como a data do descobrimento de Campo Novo. Aqui era uma área de campo nativo, que a gente chamava campo de barba de bode, né? Já depois veio outros interesses na criação de gado. Então, 1834, vamos dizer assim, o João Vicente cravou aqui uma bandeira, ó, Campo Novo está descoberto, né? O meu pai tinha grandes posses de ervais e mato. Naquele tempo aqui nada era legalizado. Cada um chegava e pegava um pedaço e fazia sua posse, media para ele. Até o começo mesmo eles faziam de carijo, um buraco, um barranco, e faziam com um tipo de vara e cortavam a erva, mais ou menos, enxiatavam os montinhos de pezinho, enchiam ali, faziam um fogo ali, saía de erva de carijo. E aí começou os barbacoa, nós tudo tinha barbacoa, eu tinha, o pai, os irmãos tinham barbacoa. O barbacoa daí era uma casa bem grande, recebia o enraído que eles falou. E tinha lá umas aripucas bem feitinhas, com vara de guamirim, tudo trançadinho, enchia de folha e fogo, num conduto de uns 10 metros, 12, feito com tijolo, fogo bem grande aqui, e meio inclinadinho puxava. E aí então passava a secar a erva. Eu lidei com erva também, trabalhei com erva. Eu comprava erval, que as ervas grandes comprei, e daí botava pionada a fazer a erva. Naquele tempo nós desgaiava, sapecava num sapeco assim bem sapecadinho, por isso que dava umas ervas melhores antigamente. E depois secava ela num carijo grande, né? Fazia uma altura assim, botava o fogo embaixo ali, e secava, e daí cancheava e daí moía, né? Dali tinha o cancheador, um animal correndo, uma madeira bem grande, ouriço que diziam. Moía ela cancheada, dali ela ia para o engenho. Lá ela passava pelo triturador, que daí já estava uma erva moderna e boa. Só que a madeira tinha que ser só fininha. Não podia botar madeira grossa. Se botasse grossa, estragava a erva. E aí chegava o momento de passar no engenho e sair lá no depósito para ser botado em pacotinho. A coisa era erva. Até um ano, meu pai foi lá para Vila Turvo, e lá tinha cascata boa, botou um engenho de ervas. Olha que fazia ervas, e ele mesmo ia vender lá
lá no Alto Uruguai para lá. Botava na carroça e ia para lá, vendendo erva. Não tinha comércio assim, como dizer, carregar um caminhão, não tinha, né? Carregava uma carroça e ficava 2, 3 dias para lá. Ali passava 3 passos e ia até lá no Soberbo, vendendo erva. Lá ele trocava por banha, por tudo que era coisa que vinha da Argentina. Trazia a carroça cheia para vender na vila lá. Na saída para Santo Augusto tinha um erval, e era próprio o erval dele. Tempo bom esse. Era mais difícil, era podar. Podar e depois ter que sapecar no fogo a erva, para depois levar para o Barbacoa. Do Barbacoa ia para... Hoje não tem isso. E do Barbacoa ia para o engenho de erva. Daí. Que eles saíam do armazém e aí eu arrumava um lanchezinho para as crianças e sempre bastante água. E às vezes iam os 3. O outro tinha 4 anos quando começou a ir junto com ele. E daí sabe como é que apelidaram o caminhãozinho que ele buscava? A Pichirica. A Pichirica. Nós vamos sair com o papai de Pichirica hoje de manhã. Ali pelas 5 e pouco ele levava as crianças junto. E nunca se arranharam nada. E voltavam com o caminhãozinho cheio. Ele entrava naquela garagem lá. Aquela lá, né? É as histórias das ervas. Ele buscava, ele fazia tudo lá. De fato, deu tudo certo. Daí vivi com a safra de erva. E mais ou menos em 43, meu pai, eu tinha visto ele comprou o primeiro caminhão. Aí comecemos a fazer nossas ervas. E eu comecei a ir para Criciúma, 3 de maio, e fui distribuindo a nossa produção. Nós tínhamos um engenho, que eu acho que o Cláudio vai te mostrar o primeiro engenho. Mas ali já nós tínhamos 2, depois construímos mais um aqui em Campo Novo. Então eu chefiava os 3 engenhos e fiz uma freguesia muito grande daqui até São Borja, e vinha de outros lugares que eu nem sabia, vinha, carregava e ia embora. Mas eu fazia mais esta faixa aqui de Costa de Uruguai. Então eu vivia viajando. E do altura em diante, os pais meu e um tio muito rico abriram a sociedade. Um ficou com um engenho aqui com 3 filhos. E eu fiquei com meu pai, nós era 4. E 2 engenhos, um engenho. Aí nós construímos um mais moderno. Filha do pai tinha o primeiro engenho, era dele. Nós tínhamos um, construímos um moderno. Um engenho que a erva entrava num lugar, triturava e dali ela caía num coxo. E saía moída lá num depósito prontinha para empacotar, uma coisa mais bem organizada. E a gente fez uma freguesia de nossas ervas. Eram umas ervas doces. Chegavam às vezes perguntar assim, embaixada, o senhor não bota açúcar na erva? Não. Quiser me visitar um dia na indústria, não, o senhor pode ir. O senhor vê a erva entrar e sair moída, não. Mas depois, mais tarde, botar um açúcar na erva. Mas era Santa Rosa. Tinha um tipo de erva braba, ou erva para tinta, que tinha uns que faziam e vendiam para a Argentina para tinta. Eu tenho um irmão que foi o primeiro prefeito aqui, Sabino Arcanjo Machado, que faleceu já faz uns quantos anos, já uns 10 ou 12 anos. Ele foi o primeiro prefeito. Tem aqui, aqui na Boa Vista, tem engenho de erva. Não existia outra erva igual. Aqui tinha a erva aqui, descendo essa rua reta lá embaixo, tinha engenho de erva do Valdomiro Arbo. Mas olha, era pavor de erva boa. E eu mesmo puxei muita erva de lá do Braga para cá, para ele ali. Trabalhei com o caminhão dele, o seu Valdomiro Arbo. Ele foi vice-prefeito de Campo Novo. E tinha engenho de erva também. Aqui no Campo Novo tinha uns quantos engenhos de erva, viu? Tinha na Vila Industrial, tinha engenho de erva. Tinha ali que ia para o Braga, tinha engenho. Tinha no Bicaquilho, no Torvo. E aqui tinha 2 engenhos de erva. Não, a erva daqui não dá para comparar, em lugar nenhum não tem erva igual, não tem.
Ela tem, o clima daqui favorece muito. A erva, quando começou, que a erva era de mato, do meio do mato mesmo, era outra qualidade de erva. Então hoje nós temos ainda uma decadência nessa área aí. Porque naquela época não, era excelente. Era excelente. Porque a gente usava, né? Ele levava e depois nós começamos a não usar mais aquela erva amarga lá. Aí ela veio pra cá, ela tem outro sabor diferente. Quando eu vim pra cá, isso há 40 e poucos anos, 45 anos atrás, eu saía por aí, por esses ervalos aí, conhecia pessoas que fabricavam artesanalmente e eu comprava deles. Era outro tipo. A erva de barbacoa, a erva feita artesanal, aquela erva tinha um sabor confundível. Muito tempo. A família deles praticamente tinha erva, né? Mas o seu Jacinto Machado, ele tinha bastante. Ele tinha os ervais deles aqui nessa região aí, que era muito bom. Bom, era dos pioneiros aí, né? Naquela época eles que produziam erva. E aqui eu estou ao lado deste monumento, que é um monumento simbólico, histórico, né? Que é a maior representação cultural do município de Campo Novo, é este monumento em homenagem ao centenário da Revolução Farroupilha. Este monumento foi uma obra do Estevão Pires Lousada, um cidadão camponovense, um cidadão humilde, trabalhador, pedreiro, né? Aí um grupo de pessoas comandado aí pelo capitão Valdomiro Arbo arrecadou uns trocos, né? E juntaram o material e ele fez esse monumento que está aqui. Ele representa, né, uma homenagem dos camponovenses à Revolução Farroupilha. Evidentemente que a Revolução Farroupilha, ela repercutiu, né? E ela chegou de uma forma ou de outra, né? Chegou entre nós aqui. Essa homenagem eu acho que já era uma de valorizar, né? De mostrar que aquela luta do Rio Grande do Sul, porque isso ficou para a história, né? O gaúcho, ele tem essa característica, né, de lutador, de valente, de corajoso, de não aceitar as coisas pacificamente, né? Isso está dentro do gaúcho, né? Tá na nossa representação. Eu era pequeno e nós morávamos aqui no Sítio Correia. No final do pai tinha um bolicho ali. Não, ali era dos Maragata. E eles vieram de noite com a turma jantar. E eu era pequeno, mas não esqueci desabre as portas do fundo e bota uns peões lá na cerca para cuidar, para não pegarem eles de fragão. Andava poucos Maragata e Chimango, tinha uns Maragata que era meu pai também, e Chimango ele era, e Maragata tinha de montão, tinha umas equipes perto ali, e eu então pequeno em vim dizer, se abre as portas, qualquer coisa nós devemos sair por aqui. Eu me lembro que meu pai daí deu as tintas, entrava na casa, saia por umas cozinhas e saia lá já, uma parte de potreiro quase emendado ali, ninguém achava, porque ficava em roda da casa, botou uns peão para cuidar e disse, pode os Maragatos nós pegar comendo aqui. Bateram na casa da minha finada avó, os Maragatos queriam pegar meu pai, e meu pai tinha chegado sozinho na casa, mas era daí num sítio Machado que tinha aqui, no tempo da Revolução dos Maragatos. E o pai chegou cansado e deitou e largou em cima de uma mesa o revólver dele ali com a guaiaca. E o mosqueteiro ele levou e botou atrás da porta e foi deitar. Quando ele estava quase dormindo, chegou um peão que já morreu aqui, bateu, seu Modesto, tem uma turma de Maragata aí. E se entraram e ficaram em roda do revólver brigando, um Schmidt verso, brigando pelo revólver. Meu pai pulou a janela. Quando eles viram meu pai, já estava no fundo do potreiro, deram mais de 50 tiros e não acertaram ele.
E ele saiu meio pelado, ó, pé no chão e se foi. Saiu de lá e veio para Campo Novo, onde tinha aqui a força dos Maragota, finado Roque, esse que é irmão dele, estavam reunidos aqui. Dali eles saíram e foram na casa da finada avó e pegaram um irmão deles de 16, 17 anos, Juvenal Roque Machado era o nome do rapaz, levaram e mataram. Antes de entrar em Humaitá, pelos matos, mataram o rapaz. E a velhinha foi longe de atrás chorando e pedindo, não, nós vamos levar ele, mas vamos mandar embora de volta. Aí fez uma força do Iximango e foram até a Argentina de atrás deles e fizeram pela no que pegaram. O que pegaram e que era Chimango, eles foram matando. Teve um lugar aqui, um tempo chamava o Rincão da Mortandade. Não sei se você já viu na Guarda. Aqui para fora, Rincão da Mortandade, onde tinha a área dos índios. Mataram 5.000 índios, diz que a gente não estava nascido ainda. Então ficou, tem documento que diz aí em sítio mortandade era nas escrituras. Mortandade fazendo divisa com este, com aquele. Mas hoje mudou tudo, né? A Revolução Federalista e a Revolução de 23 tinha um ingrediente que é mais nosso, que é do norte do estado, que era a briga do poder do mato contra o poder do campo. Os coronéis eram o poder do campo, os interesses do latifúndio, da criação do gado, eles estavam nesse lado. No outro campo, no campo do mato, estavam os ervateiros, os tarefeiros, os que colhiam a erva, os pequenos produtores, os caboclos, o que eram? Desprovidos, não tinham nada, eram trabalhadores, né? Pequenos negócios, né? E aí, o que aconteceu? O interesse também, não só da erva mate, ou da produção de gado, ou da produção agrícola, mas havia o interesse pela terra, a demarcação da terra. Porque esses caboclos, esses ervateiros ou pequenos agricultores, muitos não tinham a posse da terra, porque isso eram terras que eram terras públicas. E eles, à medida que a exploração da erva mate veio vindo os comerciantes, né? As vilas foram-se, né? Os povoados, né? Foram as freguesias, como também se chamava, foram se estabelecendo, criou o interesse pela terra. E claro, por não ter a titulação, a posse foi questionada. O federalista, que era o Maragato, né? E o republicano, que era o Chimango, que viu. Chimango usava lenço branco e no pescoço, e Maragato lenço encarnado. O finado câncer policina morreu cá em cima, no pontão da mortandade. No campo, né? Tinha uma casa grande lá. Mas meu pai contava dessa revolução que deu. Naquele tempo, os antigos, assim, daqueles tempos da revolução, que foram autoridade, que foram... Então, ao final do meu tio Jacinto, que era irmão da minha mãe, era capitão Jacinto também. Foi capitão no tempo da revolução. Então, era um tempo difícil naquele tempo, né? Teve uma época, né, que daí as pessoas viviam correndo, se escondendo nos matos, né, houve muito medo, né. O meu esposo que contava muitas histórias, ele sabia, né, muitas coisas daí, porque ele contava, né, daí por isso que a gente fica sabendo. Dos Chimango, né, que viviam brigando, né, e se escondendo nos matos, né, ali como ali no Pontão, que foi muita... Brigavam às vezes por causa de terra, de tudo, né, que ali houve muita morte, né, de cidade. E essa praça, a Praça João Arbo,
é uma paixão da minha vida, porque eu nasci ali na esquina, a 100 metros daqui. Moravam meus pais, o meu avô na esquina, meus tios na frente. A minha infância foi aqui nesta praça. Eu defino a Praça João Arbus como marco zero, com referência à história de Campo Novo. E eu chamo essa parte baixa da cidade aqui, porque aqui a gente brinca, né? Cidade baixa, cidade alta, né? Tudo começou na cidade baixa. Então aqui é um marco histórico de Campo Novo, né? Aqui tudo teve início, ou daqui tudo se irradiou. Campo Novo era um distrito de Palmeira. Em 45 se emancipou Três Passos e eu tinha um parente que já faleceu, Luciano Correia Machado, foi um grande político. Ele fazia parte do governo, mas ele teve preocupação em botar o Campo Novo, que ia ser criado por decreto, porque o pai dele tinha aqui as propriedades encostadas na cidade, e que vai uns 5, 6 quilômetros para lá. 2 chefão tinha quase que a metade da cidade. E aí ele botou Três Passos. Quando meu pai veio para cá, isso aqui era distrito, não era município, era distrito de Três Passos. O único município que tinha na região aqui é Três Passos, não tinha outro. Então aqui pertencia a Três Passos, é distrito. Aí meu pai veio para cá e ficou muito conhecido. Aí ficou o prefeito de Três Passos, o Marcelo, nomeou ele de subprefeito. Subprefeito, tinha subprefeitura, tinha tudo na casa dele, era o subprefeito do Campo Novo. Foi 8 anos, até sair o município. E na época assumia a prefeitura e era nomeado no mesmo tempo o delegado para responder ao que saía. E daí qualquer coisa mandava para Três Passos, lá tinha a delegacia, mas aqui era só a placa que tinha dele. Tinha escritório, tinha tudo também, velho. Em 1944, 43, por aí, Três Passos encaminhou a sua emancipação. Na época era por decreto. Quando Três Passos se emancipou, Campo Novo se manifestou contrário no sentido não por Três Passos estar se emancipando, mas por entender, porque Campo Novo foi distrito de Cruz Alta, foi distrito de Palmeira, e não lá atrás, sempre foi distrito ali, 2º, 3º, 4º. Então tinha uma referência, tinha uma importância para Cruz Alta e para Palmeira muito grande. E aí Três Passos, o governador Ernesto Dornelles decretou a emancipação de Três Passos em 44. Sei que quando eu era guri, Campo Novo aqui era uma vila assim, de chão, tudo, né? Que primeira igreja aqui era uma igrejinha católica e uma igrejinha batista, mas de madeira, né? Assim, como assim. E não tinha calçamento, não tinha nada. Toda era estrada de chão, assim. Nossa divisa serve como município do Braga, com vários municípios, município de Bom Progresso. Quantos municípios? Campo Novo, eles chamam coração da região celeira. Era poucos moradores que tinha. Daí tinha o seu Varte Pinto, né, que morava aqui em cima também. Tinha o seu Nanau, Jacinto, Modesto. Ali a avó Luzia, que a gente chamava, né? E o seu Baraldi. Chegamos em 1957. Aí começa a nossa história e a nossa luta de emancipação. Agora era nós com nós mesmos, né? Comunidade aqui, claro que nós tínhamos também
comunidade do Braga, a comunidade redentora, que nós precisava ter no mínimo uma área territorial. Para se emancipar, tem que ter uma área territorial. A primeira reunião, 150 moradores aqui da comunidade se reuniram no Bar Café. Aconteceu a reunião, começaram a discutir a organização, foi formada a comissão emancipacionista, presidente Jacinto Lites dos Santos. Aí o secretário da comissão, Eugênio Correia Machado, assessor jurídico, Dr. Luciano Correia Machado, e aí os membros da comissão, Sérgio Alves Bones, Egon Appel, Sabino Arcanjo Machado e Valdomiro Arpo. Então, esta era a comissão. Olha, a emancipação do Campo Novo foi a mais difícil que deu, porque aqui, Santo Augusto queria se emancipar, São Martinho, Maitá, tudo queria, e daí deu uma briga aí, desgastida, mas daí deu um despesa, uma barbaridade, não era como hoje, quer fazer uma coisa, vai lá em Porto Alegre, sai pronto. Não, levamos quase 2 anos para lidando com essas coisas ali. 30 de novembro de 58 aconteceu o plebiscito. E o sim venceu. 1569 a 918 votos. Então era o coroamento assim, de uma caminhada que foi difícil, foi penosa. Aí, a partir daí, a prefeitura era ali, no lado, 100 metros daqui, no dia da instalação do município, que foi dia 3 de junho de 1959. Né? Um dia frio, era outono, mas era já anunciando a chegada do inverno. Depois da posse dos vereadores, a instalação, o prefeito tomou posse aqui, fez um discurso na rua aqui, Sabino Arcanjo Machado. Né? Com muito orgulho, meu pai. Né? Campo Novo, um nome que carrega o frescor de algo por vir, um campo de possibilidades onde o novo sempre pode renascer. A cada geração, um novo fôlego, um novo propósito. O que foi semeado no passado, hoje floresce no presente. E entre memórias, aprendemos que o novo é um ciclo que nos convida a sermos parte dessa transformação. Neste lugar, onde as histórias dos antigos desbravadores se entrelaçam aos passos das crianças, o futuro espera para ser escrito com as mãos que cuidam e os olhos que sonham. Campo Novo é, antes de tudo, um solo fértil, onde cada um pode se reinventar, como o rio turvo que segue seu curso. Que a memória do passado nos inspire a cuidar do presente e a acreditar no amanhã. Em Campo Novo, o que é novo é o nosso olhar, nossa coragem de recomeçar e nossa vontade de crescer. Que o futuro seja como este campo, aberto, vivo e sempre pronto para o que vier.